Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia, que palavra maravilhosa, né? Como eu falei para vocês, estou na Noruega há 14 anos. E para mim foi muito difícil. E ainda é difícil me adaptar ao lugar, pela cultura ser diferente à nossa, pelo clima ser diferente ao nosso, pelo idioma ser diferente ao nosso. É tudo diferente. Então, para viver lá, tem que ter realmente um propósito. Só que há muitos problemas na Noruega com os brasileiros, porque os brasileiros, imaginam, nosso país tropical e está vivendo num país frio, escuro, né? Onde os próprios noruegueses têm dificuldade de viver lá. A maioria deles viajam muito para um país próximo, como Espanha, Grécia, Itália, que é mais quentinho. E eles, os próprios noruegueses, têm dificuldade. Porém, eles, desde criança, nasceram no meio dessa cultura, né? E as leis na Noruega funcionam. Não é como no Brasil, que nós damos um jeitinho para tudo, né? Que até tem uma frasezinha que diz, brasileiro dá jeitinho para tudo. O jeitinho brasileiro, na Noruega não existe isso. Para eles, essa frase é vergonhosa. Para eles, até um escândalo falar isso, porque os noruegueses, eles são moralmente corretos. O país norueguês foi um país cristão. Hoje estão bem apartados do Evangelho, porém, eles adotaram como método de vida a moral cristã. Dificilmente você vê um norueguês mentir, chegar atrasado, eles são pontuais, quando ele fala, eles cumprem. Tudo que eles fazem, eles declaram. Eles têm prazer em pagar ao Estado os impostos, porque eles sabem que vão receber de volta. O sistema estadual ou o sistema social funciona de verdade. É um sistema que você pode descansar, que vai funcionar bem. Mas, para isso, existe a moral de quem dá e de quem recebe.
Então, quando nós vamos com a nossa cultura, que nós não queremos declarar tudo, porque não confiamos no nosso Estado, não confiamos nos políticos, não temos a confiança daquele dinheiro vai voltar para a gente, porque estamos cansados, né, de ver escândalos. Então, para eles, é triste ter essa realidade, porque para eles lá a coisa funciona de verdade. Então, existe uma lei diferente da lei brasileira? Não. São as mesmas leis, porém uma são cumpridas e a outra não. Entendeu? Porque as leis brasileiras são boas. As regras, se forem corretamente feitas, a população, o povo, vai receber bom, porque é uma lei que foram feitas, as leis foram feitas para proporcionar aos brasileiros coisas boas, porém, infelizmente, não funciona. E, infelizmente, muitos brasileiros, olha que grave, muitos brasileiros têm perdido os filhos na Noruega. Porque na Noruega, o filho, a criança, quando nasce, ela não é dos pais. A criança pertence ao Estado. Então, se o pai não está agindo corretamente com o filho, aos olhos do Estado, eles vão lá e tomam as crianças. E como os brasileiros têm essa coisa de dizer, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, filho é meu, quem manda sou eu, lá não funciona. Então, o que acontece? Os brasileiros chegam lá com essa cultura, daqui, a cultura que nasce no meio disso, chegando lá, se depara com uma fortaleza, porque lá não tem um jeitinho brasileiro. Lá a lei é lei. A lei, né, o sistema realmente funciona. E aí o que é que acontece? Eles vão lá e tomam os filhos do brasileiro e dão para uma família norueguesa criar. E aí vem um choque, porque aí recorrem e não conseguem os filhos de volta, eles perdem os filhos. E aí vem o desespero de vários brasileiros na Noruega por perderem seus filhos, por ter problemas em outras áreas também trabalhistas e muitas outras áreas. E por que eu estou falando disso aqui? Sobre políticas, leis, deveres e obrigações. Porque eu quero falar com vocês sobre o reino dos céus, o reino de Deus, que é a cultura do céu. Nós nos convertemos a Deus, porque entendemos que converter é mudança de caminho, não é verdade? Se converter é mudança de caminho. Só que muitas vezes nós não entendemos essa palavra, se converter a Deus, se converter a Cristo. Nós dizemos, Jesus Cristo é o meu Salvador. Quando uma pessoa está se afogando no mar, o salva-vidas vai e salva a pessoa da morte, do afogamento, né? Estava sendo afogada, o salva-vida foi e salvou a vida daquela pessoa que ia sendo afogada no mar. Se Jesus é o teu Salvador, Ele te salvou de quê? Aonde era que você estava morrendo, que Ele foi lá e te resgatou? Primeira coisa que temos que entender é isso. Ele me salvou. Ele me tirou do pecado, onde eu iria morrer, se não fosse Ele que tivesse me resgatado de onde eu estava e me colocado no outro lugar. Que aqui Paulo fala claramente, que ele diz no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em um lugar, ok? E Ele nos tirou desse lugar e nos colocou em outro lugar. Brasileiros saem do Brasil e vão para a Noruega. Estava em um lugar e foi para outro lugar. O reino de Deus não é geográfico, mas é posição espiritual. Nós estávamos numa posição de morte espiritual e o Senhor, através de Jesus Cristo, nos resgatou. Cultura do reino. Porém, eu não posso mais viver como antes. Se eu estou na Noruega, eu tenho que andar de acordo com as leis norueguesas. Senão eu vou ser deportada. No reino de Deus existem leis e regras. Apesar de termos a graça de Deus. O que é a graça de Deus?
O Senhor nos resgata. Eu estava morrendo no mar, ok? Eu estava morrendo no mar. Jesus vai, que é o salva-vidas, e nos salva, e me salvou. Eu posso voltar quantas vezes eu quiser. Ele vai estar outra vez lá e vai me resgatar. Isso é a graça. Eu vou, e agora que graça tem de engraçado, não a graça divina, né? Que graça tem de engraçado eu estar voltando e me afogar e Jesus está ali me resgatando toda hora. Que mentalidade é essa de nós entendermos que Jesus Cristo nos salvou e nós voltamos para o estado do qual Ele nos resgatou? Cultura de termos Deus sempre que precisarmos. Aprendemos que Deus está para nos resgatar. E isso é verdade. E Ele faz uma, duas, quantas vezes necessária será? Isso é a graça. Porém, aí revela o nosso caráter diante de Deus. Diante de Deus. Quem somos nós? Aí quem está em evidência não é Deus, quem está em evidência somos nós. Porque todas as vezes voltamos para o mesmo estado que estávamos e precisamos de Deus para Ele estar nos resgatando. Então, nós não vamos crescer espiritualmente. Vamos estar sendo sempre salvos pela graça. Quando nós entendemos que Jesus nos resgatou e temos um coração agradecido, o que é que vai fazer? Vai honrar. Foi o que estávamos falando hoje. Um coração agradecido honra. E quem honra vai cumprir o desejo do coração de quem nós queremos honrar. Isso, aí vem o relacionamento de filho para o pai. E de pai para com o filho. E não um eterno salvador de estar salvando. Claro que quantas vezes necessário for, Ele vai estar ali para nos salvar. Ele é socorro bem presente. Porém, nós não precisamos estar nesse estado para sempre. Que Jesus me salve. Estou pecando e Deus, pela sua misericórdia, Ele vai me resgatar. Vai sim. Mas está na hora de nós crescermos e entender o reino de Deus. E mudar a nossa cultura do mundo para entender a cultura do reino de Deus. E viver estabelecendo na nossa vida um crescimento. Um crescimento. Por isso que Paulo diz aqui na sua parte. Aqui diz assim, olha. No versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em que toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e o que mais? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o desejo de Paulo, para que nós venhamos crescer, termos um conhecimento e crescer no Senhor. Então, existem brasileiros que estão lá há anos e não conseguem desenvolver na Noruega. Quando eu cheguei lá, tinha pagode, tinha ponto de macumba, tinha tudo que você imaginar, que é culturalmente do Brasil, que nós sabemos que não é. Então, quando eu cheguei na Noruega, eu comecei a evangelizar. Porque eu vi a necessidade que os brasileiros tinham. E sabe o que eles diziam para mim? De onde você veio? De Marte? Uma cristã na Noruega? Eles não acreditaram e isso me chocou. E comecei a evangelizar, achando que eu ia voltar para o Brasil, porque, na verdade, eu não fui para morar na Noruega. Eu fui para fazer uma obra específica no Brasil, abrir uma ONG, para trabalhar com mulheres e crianças. E quando eu vi essa coisa, eu fiquei constrangida. Então, achei que, por estar lá, iria começar uma obra e depois alguma igreja tomar conta. Mas eu estou lá há 14 anos, trabalhando com os brasileiros. E a maior dificuldade é fazer eles entenderem que não estão no Brasil. Que não estão no Brasil. Que eles estão em outro país e que a cultura de lá é diferente. E muitas vezes nós pastores temos essa dificuldade em fazer as pessoas entenderem que quando aceitar Jesus e vem para o reino de Deus, nós não vamos viver mais a cultura do mundo, mas é a cultura do reino. É o entendimento do reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Como é que eu vou aprender?
Aqui está. É a única maneira que nós temos de entender o reino de Deus. E isso é sério. Isso é sério. Primeiro que temos que nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e verdadeiramente sermos salvos pela graça de Deus, a sua misericórdia, e mudar de mente. A nossa mente cativa, que pensávamos, como nós aprendemos no mundo que Deus é um Pai, que nós fazemos tudo, que Jesus morreu na cruz e nós estamos salvos. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus é bom, mas Ele é santo. E sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Que triste é nós sabermos que naquele grande dia nós vamos estar diante de Deus. E Ele não vai falar nada, nem nós vamos falar nada. Mas tudo estará patente aos nossos olhos. E nós mesmos, vamos ter o entendimento do que fazemos, do certo e do errado. Por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para crescer no conhecimento e na graça de Deus, no entendimento da verdade, que é o reino de Deus que tem suas leis. A Noruega tem leis, o Brasil tem lei. Só que no Brasil as leis não são respeitadas. E tem pessoas que querem viver com Deus sem respeitar suas leis. Existem pessoas moralmente corretas e existem pessoas que não estão nem aí com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Mas o mundo dá voltas e um dia esses pensamentos voltam para a gente. Alguém não vai estar nem aí para o que nós pensamos ou sentimos. Porque tudo que o homem semeia, ele colherá. Amém? A importância de nós entendermos o que é que Deus quer fazer para nós. Amém? Eu gostaria que aquele casal que está ali atrás viesse aqui para frente, que estão tão isolados. Vem aqui participar aqui conosco, né? Ai, mãe e filhos, né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E a sua misericórdia é eterna. Que bom ter vocês pertinhos. Agora sim, ficou melhor ainda. Glória a Deus. E assim é o reino de Deus, onde nós temos que ter um entendimento para participar e viver fluindo em Deus, em amor, no entendimento e na graça, e no conhecimento do seu poder, porque Deus tem poder. Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para fazer. Ele faz, Ele opera, mas nós temos que entender que nós precisamos estar no lugar certo, funcionando, no entendimento de Deus, para que Ele venha operar. Então tem gente que está na igreja assim, mais um dia. Hoje não é mais um dia, hoje vai ser o dia. Hoje não é mais um dia, hoje é o dia. Onde fortalezas mentais vão cair. E o entendimento do conhecimento de Deus vai entrar e você não vai ser mais o mesmo. Porque hoje foi o dia preparado do Senhor. Porque a pior coisa que tem é a pessoa viver na desgraça. Sabe o que é desgraça? É desprovido da graça de Deus. E a graça de Deus é o amor dele alcançar a nossa vida sem merecimento. Porque nós não merecemos, mas Ele nos ama. Ele quer estar conosco. Ele quer nos abraçar. E a importância de nós entendermos a vontade de Deus é nós fluirmos no poder, no conhecimento e na graça. Vamos no livro de Gálatas, no capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Aqui existe um portal maravilhoso onde o poder de Deus será derramado. Aleluia. Capítulo 5. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor, para que entre o Rei. Do 16 ao 26, que diz assim:
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos continuar, mas vou abrir um parêntese aqui. Nós não somos salvos pela graça? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Paulo veio depois que Jesus morreu, ressuscitou, e ele tem conhecimento da graça. Porém, ele deixou bem claro que tais coisas, se nós praticarmos, não herdaremos o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus tem uma cultura. O reino de Deus tem leis. E se nós não andamos conforme a lei de Deus, nós não fazemos parte. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse, é chegado ao vosso meio o reino de Deus. Então o reino de Deus está aqui. Se nós queremos viver com Deus lá, nós teremos que estar com Ele desde aqui. E Paulo deixou bem claro que se nós cometemos todas essas coisas, não herdaremos o reino de Deus. E aí ele continua dizendo, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia. Isso é cultura do reino. Cultura do reino é nós entendermos que nós precisamos de Deus, que nós necessitamos do Senhor para viver o reino de Deus, mesmo estando aqui na terra. A pastora, ela deu abertura e falou exatamente sobre isso. Você tem fé em Deus? Será que nós acreditamos verdadeiramente que existe um Deus? Será que acreditamos que um dia estaremos face a face com Ele? Será que acreditamos que depois da morte haverá um julgamento? Todo julgamento é baseado numa lei. Todo julgamento. E tudo que tem na terra é baseado nas leis divinas. Todas as leis humanas, nós não temos conhecimento. Tudo tem que ser baseado em algo. Quando Moisés escreveu as leis, foi estabelecida diretamente por Deus. E essas leis são imutáveis, apesar da graça. Jesus não veio apagar a lei, não veio desfazer da lei, ele veio cumprir. E ele ainda diz, agora toca a vocês, cumprir o que a lei manda. E a gente vê que ainda mais estreito ficou com Jesus. Por quê? Na Noruega, nós não andamos com medo do que vai acontecer conosco, mas sabemos das consequências de todas as coisas, porque tudo é tão liberal que parece que não tem lei. É parecido com a graça. A graça de Deus, diferente da lei, do livro da lei, é que quando nós não cumpríamos, nós éramos mortos. Agora não, Ele nos dá a liberdade de fazer o que queremos. O que vem à tona é o nosso coração. O nosso coração é que está em evidência. O Senhor abriu a porta. Um exemplo. A lei era salvo, nós entrávamos em Deus e Ele fechava a porta. Aquele que saísse, nunca mais poderia entrar. Essa era a lei, o tempo da lei. A graça é, Jesus nos resgatou, nos salvou, nos colocou em Deus e a porta está aberta.
E aí somos nós que decidimos se vamos ou não. E podemos entrar. O momento que nós queremos, nós podemos entrar. Só que nessa entrada e saída pode acontecer alguma coisa conosco. E enquanto a vida é esperança, e depois disso já não há mais esperança. Aí vem o julgamento, e o julgamento vai ser baseado sobre as leis. E que lei é essa? Essa que nós acabamos de ver, que Paulo explicou. Que se nós não cometemos a vontade de Deus, que é a obra do Espírito, nós não entraremos no reino de Deus. Cultura do céu. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. E antes de ter cuidado com o que eu falo, eu vou ter cuidado com o que eu penso. Antes de eu ter cuidado com o que eu penso, eu vou ter cuidado em que eu vejo, em que eu escuto. Porque tudo que vai entrar vai causar em mim pensamentos, aqueles pensamentos vão me fazer cometer atitudes. E aí na Noruega vai muitos brasileiros, a Europa em geral, que os noruegueses ou os europeus, eles encontram no Brasil na praia. As brasileiras alegres, felizes, né? Que tem vida. Aí os europeus vêm para cá, fica tudo doido com as brasileiras. Chega, vai levar para lá. Então aquilo que era alegre começa a murchar, porque o país é frio, escuro, depressivo. E aí começa a ter problemas no matrimônio, porque não é Brasil. E ele se decepciona com elas, e elas se decepcionam com eles. Mas quando a cultura do reino chega, até isso é transformada. Porque não importa o lugar geográfico onde nós temos, se o nosso estado de espírito está em Deus. Isso é cultura do reino. Então Deus chega na família e transforma, tanto as brasileiras como os noruegueses. E a família é transformada pelo poder de Deus. E eles começam a viver a cultura do reino. E famílias são restauradas. Porque a cultura do reino é verdadeira. E tem muitas vezes que nós estamos tentando ser cristãos. O que é cristão? Seguir o ensinamento de Cristo. O que é ser evangélico? É acreditar no evangelho e seguir o que o evangelho fala. O que é ser crente? É acreditar em Deus. Mas às vezes nós estamos na igreja e duvidamos de Deus. E isso faz uma grande diferença. Quando nós duvidamos de Deus, nós não andamos na regra dele. É por isso que estamos muitas vezes apartados da vontade de Deus, porque nós duvidamos dele. Será que Deus existe? Será que é verdade? Eu quero dizer para você que Jesus, ele não passou naquela cruz em vão. O sacrifício dele é verdadeiro e tem poder para libertar, salvar e curar. E nos trazer do reino das trevas para o seu reino de luz. E fazer com que nós venhamos andar em novidade de vida. Novidade de vida. Tudo fica novo com o Senhor, a vida muda. Mas o acusador, que não existe uma luta no céu. Não existe uma luta travada entre Deus e o diabo. Esqueça. Porque Deus não luta com ninguém, ele é Deus. Porém, Deus nos ama. E Satanás, ele sabe o amor de Deus para conosco. Quando ele quer entristecer a Deus, ele nos escraviza. Ele vai nos escravizar. E a primeira coisa que ele faz é: tem certeza que Deus existe? Tem certeza do poder do evangelho? E aí você começa a duvidar, aí você termina sendo presa dele. Paulo diz que nós devemos ter o capacete da salvação. Sabe por que o capacete da salvação é a garantia de que eu sou salvo? Ele fala a espada do Espírito, o escudo da fé, ele fala calçar o sapato do evangelho da paz. Mas quando ele fala do capacete, ele diz capacete da fé. A fé. Capacete da salvação, que eu tenho que ter a convicção na minha mente que eu sou de Deus. Porque quando você tem essa convicção, você está no Salmo 91 e Satanás não te pega. Debaixo do abrigo do Altíssimo. Ninguém vai te tocar ali. E a primeira coisa que ele vai fazer é que você saia desse lugar trazendo dúvida do poder de Deus, de quem é Deus, do evangelho, e aí você começa a duvidar.
e começa a ficar fraco e duvidar das leis de Deus e começar a viver as leis do mundo e ser mais um. Deus não nos chamou para ser mais um. Ele nos chamou para fazer a diferença. E se vocês estão aqui nessa igreja, se vocês estão aqui nessa cidade, é para fazer a diferença na cidade. Aonde vocês passarem para fazer a diferença. Isso daqui não é uma religião. É uma cultura de um reino que tem poder e autoridade para mudar circunstâncias, para mudar até leis, para fazer transformação em vidas. Porque lá o que mais tem na Noruega são pessoas que eram homossexual, ser transformado, prostituta, transformado, famílias que iam sendo destruídas, transformadas. E só Jesus Cristo pode fazer isso. E estão vivendo a cultura de Deus. Por que nós estamos deixando de viver essa graça, de viver tudo isso? Porque duvidamos. Te joga. Passe a acreditar, porque acreditar é decisão, não é sentimento. Um cristão, ou um crente, ou um evangélico, ele não anda pelo que vê, ele não anda pelo que ouve, ele não anda pelo que sente. Ele anda pelo que ele crê. Acreditar é romper o sobrenatural e viver o sobrenatural de Deus na terra. Aí é onde vai haver a diferença. Deus não tem filhos preferenciais, mas existem filhos diferentes, que faz a diferença no reino, que conquista o reino pela força. Paulo nos falou sobre isso. E você é uma pedra fundamental para o reino de Deus, para fazer a diferença. Você não é para andar sendo oprimido pelo inimigo, por circunstância que nós passamos, porque é aí onde a nossa fé vai romper. Porta de trabalho, dificuldade na família, dificuldade sentimental, financeira, o que for, tudo isso nós vamos passar. Mas a diferença vai ser em que nós acreditamos. Qual é a cultura que nós vivemos? Como nós vamos ver o reino de Deus? Nós somos brasileiros, mas podemos ser diferentes, sim. Podemos querer ser corretamente cristãos. Porque acreditar em Cristo, acreditar em Deus, pode até acontecer de você dizer, não, Ele existe. Deus existe, mas você vê Ele longe. Vê Ele de longe. Amados, nós somos portais do céu na terra. Eu acredito no poder da oração. E quando eu oro sobre alguma coisa, a coisa mais maravilhosa que eu escuto é alguém dizer assim, eu passei a noite orando, eu orei tal coisa e aconteceu. Tem gente que diz assim, que creído, que pessoa acredita que aconteceu isso porque orou? Se não vai acreditar na oração, para que vai orar? Por que você ora? Pedro foi preso e os cristãos foram orar. Deus, liberta Pedro! Deus, tenha misericórdia de Pedro! Pedro chegou lá, batendo na porta. Aí a menina foi lá que o povo estava orando para que Pedro fosse liberto. E Pedro na porta batendo, a menina foi lá ver que o pessoal estava orando para Pedro ser liberto. E a menina vai, quem é? Sou eu, Pedro. E ela entra, em vez dela abrir a porta, corre e diz, Pedro está na porta batendo, o povo orando para Pedro ser liberto. Sabe o que é que eles dizem? Que é isso, Pedro está preso. Pedro está preso. E ela, não, Pedro está na porta batendo. Eles não acreditaram no poder da oração. Porém, havia 2 homens que estavam presos e oraram, acreditando. E houve um grande terremoto. E a porta da prisão foi aberta. E eles passaram livremente por ela. Aí está a diferença de quem crê e quem não crê. Estavam orando, todos juntos, e Pedro foi liberto. Então acredite, creia, ande com a cultura do reino na mente, acreditando no poder da sua oração. Lá no livro de Tiago diz, vocês pedem, não recebem, porque vocês não sabem pedir corretamente. Vocês pedem para proveito próprio. Comece a mudar a cultura da mente, e vocês vão ver que as coisas vão mudar.
Comece a ter postura diferente. Comece a realmente acreditar que você é templo do Espírito Santo. Acredite de verdade que o reino de Deus se move porque você está na terra, que nós fazemos parte da noiva de Cristo. Não porque eu vim de tal pecado, que eu cometi tal erro. Está na hora de nós despertarmos e não dar ouvido mais à voz de Satanás. Está na hora de nós nos posicionarmos, mesmo que alguém chegue para nos acusar. É o que eu ensino na igreja. Se alguém disser, você agora é crente? Como é que você fez tal pecado? E nomeia, né? Tal pecado, isso, aquilo outro. E agora é santo. Aí eu ensino, né, a responder, diz, é verdade. Eu fiz tal coisa, tudo que a pessoa disse, né? Repete, eu fiz isso. Ainda fiz mais que você nem sabe. Mas, porém, eu não estou mais lá. Jesus Cristo me libertou, me salvou, me resgatou. Hoje eu sou uma nova criatura e ando em novidade de vida. Venha você também fazer parte desse reino. Mas nós temos a autodefesa, temos medo do acusador. Não tenha medo, porque Jesus Cristo já te salvou. Salvou, te resgatou. Jesus Cristo é o meu salvador. Ele te salvou de quê? Ele me salvou de quê? Dê um nome a seu pecado, não ande mais nele. Jesus me libertou desse pecado. Jesus me tirou dessa condição. E hoje eu vivo, estou vivendo e funcionando no reino de Deus. Na Noruega, é difícil, mas funciona. As leis funcionam. Para nós, muitas vezes, pode ser difícil andar nas leis de Deus, mas funciona. E nós vamos desfrutar dessa lei. Não só para nós, para a nossa família. Experimenta te jogar e acreditar nessa lei. Mesmo que você veja homens falhando. Mesmo que vocês vejam pessoas usando a palavra e cometendo totalmente diferente. Atuando, agindo diferente do que a palavra de Deus diz. Não ande pelo que você vê, mas anda pelo que você crê. Se verdadeiramente Jesus Cristo te libertou, verdadeiramente você também será livre. Livre para desfrutar da vontade de Deus. Livre para viver a vontade de Deus. E aí você vai desfrutar o que você nunca experimentou na sua vida. E fluir no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Jesus disse no livro de João, está escrito. Capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Nós estamos de passagem. Estou na Noruega. Eu tenho passaporte norueguês, mas eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu denuncio quando eu abro minha boca que eu vou falar alguma coisa. Eu denuncio com as minhas atitudes, porque brasileiro não fala, né? Gesticula. Fala alto. Brasileiro tem um jeito mais caliente de latino para falar. Eu denuncio de onde eu venho. Que as pessoas vejam que você vem do reino de Deus. Aonde você chegar, que as pessoas vejam em você algo diferente. E diga para você, por que você é diferente? Porque eu não faço parte desse mundo, eu faço parte do reino de Deus. Eu estou aqui de passagem, você está aqui de passagem. Existe um lugar onde nós pertencemos. Você já pensou que você não viveu para sempre? Antes de você nascer, o mundo já existia. Pessoas já existiam na Terra. O mundo não começou quando nós nascemos. Já existia, já funcionava sem nós. E quando nós formos embora, o mundo vai seguir funcionando. O mundo não depende de nós, mas nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus, porque estamos aqui de passagem. Se nós queremos, tem uma frase que o apóstolo Luiz fala, né? O mundo é do esperto, mas o reino é dos filhos. Se você vê minha mãe, eu tiro foto com minha mãe e diz, é tua mãe, né? Eu me pareço com ela. Que você se pareça com Deus. Que eu venha parecer com Deus. Porque essa é a identidade de filho, parecer com Deus.
E as pessoas verem nós, sem nós precisarmos dizer, eu sou cristão. Eu vim de uma família de 13. 13, imagina, dentro de uma casa 13, não é 4 não, são 13. Tremendo, e eu sou a mais nova das mulheres. A mais tremendinha. E minha família estão se convertendo, porque estão vendo na minha vida o poder de Deus. Quando eu me converti, eu queria que todos se convertessem. Ai, riam de mim. Dizia, fizeram lavagem cerebral. E eu me entristecia. Até que eu parei. E disse, não, vou seguir o meu caminho com Cristo. E eles começaram a ver em mim a diferença. Eu comecei a entender a cultura do reino. Não de uma forma que hoje eu entendo, mas o pouco que eu ia entendendo, eles viram a transformação. E hoje eles querem isso na vida deles também. Que as pessoas desejam o evangelho porque veem em você algo que atraia as pessoas, que vejam em você e digam, eu também quero isso. Eu quero viver isso. Mas sabe como foi que aconteceu? Eu passei momentos assim que disseram assim, acabou. Ela acabou. Ela acabou. E eu pensando, acabou também. E fui para os pés de Jesus. E ele mudou minha vida, mudou minha história. E eles disseram, ela não acabou não, ainda está de pé. E como é que isso aconteceu? O poder de Deus. É como a luz do sol que ninguém pode esconder. É visível e resplandece em nós. Que Cristo venha resplandecer na nossa vida. Paulo, fala que somos cartas lidas. Que as pessoas possam ler em você o poder de Deus. Mas não fique preocupado, porque vai ter que passar por situações difíceis. Fique alegre, porque nas situações difíceis você vai passar em vitória. E essa é a esperança que nós temos. Que em Cristo somos mais que vencedores. Porque com Cristo só tem 2 opções. É vencer ou vencer. Não existe outra. Que vocês venham entender que a cultura do reino, ela é real, que nós precisamos viver ela. Porque é só assim nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida e a transformação. Você não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos de passagem. Na Noruega existe rei e rainha, príncipes e princesas. De verdade, não é conto de fada não, tá? Existe o castelo, existe o rei, que no dia nacional fica lá na janelinha, e a gente vai passando e eles lá. Vemos ele nesse dia, mas raramente vemos eles em outros dias. Ele não anda nos supermercados que nós andamos. Ele não anda nas ruas como nós andamos, porque ele tem uma cultura real no qual eles vivem. Nós somos da linhagem real celestial. E existem coisas que nós não deveríamos fazer como linhagem do céu. Tem lugares que nós não deveríamos ir, porque nós fazemos parte de um reino, sacerdotes, linhagem real, um povo adquirido por Deus. Está no livro de Pedro. Mas nós queremos os 2 e não existe como estar nos 2. A cultura do reino é para o nosso proveito, é para nós desfrutarmos a alegria e o gozo do céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos entender que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E que a transformação da nossa vida começa na mente. Cultura da mente, cultura do céu, cultura do reino. Jesus Cristo teve na terra e os discípulos não entenderam. Porque queria que Jesus viesse para libertar eles dos romanos. Porém, ele disse, meu reino não é desse mundo. Vocês não estão entendendo. Meu reino não é deste mundo. Então não se preocupeis com o dia de amanhã, igreja. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Não fiqueis ansioso por coisa alguma. Porque eu acredito que vocês creem em Deus. Eu acredito que vocês são um povo de fé. Eu acredito que vocês estão caminhando, entendendo que Deus está com vocês.
Eu acredito que vocês vivem a cultura do reino, mesmo estando na terra. Eu acredito que eu estou falando para um povo o que vocês já sabem, porque tudo que é do reino está aqui dentro de nós. Nós só precisamos ser ativados, porque tudo que nós falamos que é do reino dentro de nós, é como Isabel e Maria, a criança solta no ventre. E eu sei que eu estou falando aqui, dentro de vocês, está dizendo, é isso aí, é verdade, essa cultura que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos verdadeiramente fazer. Dentro de vocês, confirma, porque é cultura do céu e está dentro de vocês, porque vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Ele está aí dentro para nos convencer do pecado, do juízo e da morte, para que nós venhamos viver a plenitude de Deus na nossa vida, porque Deus, Ele é real. Ele é real. Amém?